Vamos falar então sobre musicalidade no balé. Primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente pensa em musicalidade é como é que a música ela é elaborada, porque para a gente contá-la, a gente precisa ter o mínimo do mínimo de noção de como é que a música é elaborada. Então, a primeira coisa que acontece é a pessoa desenvolver a base da música. O que é a base da música? É um instrumento, vai variar, tá? No nosso caso, o balé, normalmente é o piano, que fica lá soltando notas ritmicamente, sim, mantendo um ritmo. Então, por exemplo, pode ficar fazendo tan-tan, 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 o tempo todo o mesmo ritmo, a mesma melodia de base acontecendo ali. Isso é o que a gente chama de base da música, sim? Depois, em cima dessa base, então fica essa base tocando o tempo todo. Em cima dessa base entram arranjos. Tem um instrumento fazendo. Tarararara. 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 Então, esse toquinho aqui da caneta na minha mesa é a base da música, tá? E o tarararara que eu fiz com a voz é um outro instrumento fazendo um arranjo, sim? Quando eu colocar a música, vai ficar muito claro para vocês ouvirem isso. E aí, o que acontece? Normalmente, as pessoas que não conseguem contar a música, elas tentam contar o arranjo, que é o tarararará. Elas não contam isso aqui. Elas contam o tarararará, tarararará, sim? E é aí que começa o nosso problema. A gente precisa aprender a contar a base da música, porque a base, ela nunca vai mudar. Ou ela é construída em 2 tempos, ou ela é construída em 4 tempos, ou ela é construída em 8 tempos. Então, por isso que a gente sempre conta 8 no balé. Né? A gente sempre conta tempos de 8. Eu posso até contar. Eu não uso 8, Mari, eu uso 4 tempos. Eu conto 1, I, 2, I, 3, I, 4, I. É 8 tempos. Sim? Eu posso contar uma música assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou eu posso contar 1 I, 2 I, 3 I, 4 I. Sim? Eu vou ter contado 8 da mesma maneira, só que ao invés de eu falar números, eu falo I. Tudo bem? Tô louca? Alguém aí conta a música desse jeito, falando I no meio? Coloca aí para mim, eu conto. Não tem problema nenhum a maneira como a gente vai contar a música. O importante é a gente saber que eu posso contá-la em 8 tempos. Eu jamais vou conseguir contar uma música de balé, por exemplo, de aula de balé, em 7 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raramente, algumas músicas de coreografia, quando a gente tem uma pausa. Aí a pausa é o 8. Sim? Beleza. Beleza, então a gente já entendeu que a gente precisa aprender a ouvir a base da música para aprender a contar essa base da música. E essa música, essa base da música, a gente sempre vai contar na dança em 8 tempos, ou eu posso fracionar contando de maneiras diferentes em 4 tempos, em 2 tempos, em 6 tempos, só se eu contar 2 tempos depois, porque ela sempre vai ter 8. Uma frase da música sempre vai ter 8 tempos. Sim? Beleza, então a primeira coisa, agora é hora da gente anotar aí, hein? Quem tiver com papelzinho e caneta na mão, bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou passar sete fases ali para vocês fazerem a partir de hoje, para vocês ficarem craque em contar música. Primeira coisa, a gente vai ouvir muita música clássica, sim? O que eu quero dizer com isso? É eu pegar músicas de aula de balé e ficar escutando essa música. E não é parar, deitar no sofá de perna para cima, cruzar o braço, ficar lá escutando a música. Não é isso. É enquanto eu tô lavando louça, eu deixo a música tocar. Enquanto eu tô dirigindo, eu deixo a música tocar. Sim, eu tô fazendo uma outra atividade que puxa a minha atenção, que exige a minha atenção. E quem vai estar ouvindo a música é o meu subconsciente. Ou seja, eu não estou ali o tempo todo presente, prestando atenção na música. Não é essa a ideia. A ideia é deixar o seu subconsciente
ficar escutando a música enquanto você está fazendo outra coisa. Por que isso? Quando a gente faz isso, a gente, sem perceber, a gente faz com que o nosso subconsciente aprenda a ouvir música. E não só o nosso consciente. Porque numa aula de balé, por exemplo, você vai ter que estar prestando atenção. Se você está esticando o pé, se você está esticando os joelhos, se você decorou a sequência, se o professor está te fazendo alguma correção, se o braço é para cima, se o braço é para baixo, se a cabeça é para o lado, se a cabeça é para o outro, enfim. O nosso consciente está voltado para a técnica. E o nosso subconsciente vai estar voltado para a música. Aí a gente começa a fazer aula contando a música sem perceber. Aí tudo fica mais fácil. Mas para eu chegar nesse nível, eu preciso treinar o meu subconsciente, sim? Uma outra maneira também é dormir ouvindo música clássica. Então, eu posso ir lá e colocar uma playlist de música de aula de balé, encontra isso no YouTube, no canal do Balé Online tem playlist de aula de balé, das músicas, e aí você pode colocar coloca lá a música para tocar enquanto você vai deitar, sim? Aí você deixa a música tocando baixinho ali, pode ser com fone de ouvido bem baixinho, e dorme com essa música tocando. No meio da noite você vai tirar o fone de ouvido, vai desligar tudo, não tem problema, sim? Mas esse começo é um momento que você vai começar a dormir, é um momento que o seu subconsciente está absorvendo ainda informações. E aí é legal porque ele vai trabalhando durante a noite, tá? Então essa fica uma diquinha aí de lambuja. E aí, a regra de ouro é: coloque músicas de aula. Primeira coisa, é músicas de aula. Não pegue música de orquestra agora. Sabe orquestra que tem 50 mil instrumentos? Seu subconsciente vai ficar louco, porque ele ainda não consegue absorver isso, tá? Então, a gente vai colocar músicas de aula, que tem no máximo 2 instrumentos. Às vezes o instrumento é o mesmo, é piano, mas tem 2 linhas ali de partitura acontecendo, tá bom? Então, beleza. A gente vai colocar, então, músicas de aula nesse início. Se, Mária, música de aula, aquele parapapã, para mim é muito fácil contar, não sei o que, nananã. Aí coloca música de balé de repertório, tá? Que são músicas que tem um pouco mais de instrumentos, mas não é aquela loucura de instrumento. Também não vai colocar uma valsa das flores de quebra-nozes, né? Tá? Coloca lá uma variação, um padedê, que tem poucos instrumentos ali para a gente ir desenvolvendo essa capacidade de realmente contar a música. Legal. Aí, a segunda coisa que eu vou fazer, depois que eu tiver lá uma semana ouvindo música sem prestar atenção nela, eu vou colocar de novo as mesmas músicas e vou começar a contar, sim? Aí eu vou começar a contar. Daqui a pouco eu vou colocar as músicas aqui pra gente contar junto. E aí eu vou começar a contar. 1, 2, 3. Eu vou tentar fazer a contagem ali da música. Meu subconsciente já vai estar mais presente para aquela música, porque ele já escutou a música a semana toda, tá? E aí vai ficar mais fácil você distinguir o que é a base da música do que é os arranjos. E aí a gente vai contar a base da música, principalmente nesse começo, ok? E aí, quando a gente for começar a contar a música, de preferência a música que seja no piano, tá? Porque a gente tá falando de balé e tal, a gente vai determinar se a gente vai contar ela no tempo ou se a gente vai contar ela a tempo, que algumas pessoas chamam de contratempo, tá? Como é que é isso? Eu posso ter uma música em que eu pegue a base da música e conte a base da música, puramente a base da música. Então, eu esqueço, ignoro totalmente o arranjo e só conto a base da música. E aí, eu posso contar essa base. Todos os toques do instrumento, isso é no tempo. Então, 1, 2, 3, 4, por exemplo, alguma música. Eu vou colocar aqui depois de exemplo. Como eu posso contar? Pulando um toque. Então, eu conto o primeiro toque, o segundo eu respiro. Conto o terceiro toque, o quarto eu respiro. E aí, quando eu faço isso, eu estou contando a música a tempo. Eu posso fazer isso a tempo atrasando, como eu também posso fazer isso acelerando. Vocês vão entender na hora que eu colocar a música, ok? Vou passar essa e vou deixar para explicar junto com a música. Beleza. Terceira coisa que a gente vai fazer é começar a coreografar mentalmente a música. Então, eu coloquei lá uma música,
comecei a contar essa música e aí eu vou começar a coreografá-la. Depois que eu conseguir contar a música, que eu finalizei em 8, ela finalizou comigo, yes, consegui, beleza, uma música curtinha, coloca ela de novo e vou começar a coreografar essa música. Pode ser uma música de aula, que é mais simples, depois a gente vai passando para uma música de repertório, sei lá, alguma outra coisa. Mas, como é que eu vou coreografar isso mentalmente? Eu vou imaginar um exercício da minha aula de balé, por exemplo, tá? Então, eu vou imaginar, sei lá, um adágio, vou imaginar um grand plié, enfim, um souplesse e tal. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso mentalmente associar onde eu estarei no 1, onde eu estarei no 2, onde eu estarei no tempo 3, no tempo 4 e assim por diante. Então, vamos supor que eu vou fazer uma música, que eu vou coreografar uma música de adágio que eu estou ouvindo, e ela fez lá 5, 6, 7, 8, sim? E aí eu vou fazer demi-plié no 1, sobe 2, 3, abre o 4. É isso que eu tenho que mentalmente coreografar. Eu tenho que saber exatamente onde estará o meu corpo em cada movimento. Comece coreografando os braços, que é mais fácil, tá? Então, comece, no 1 meu braço vai estar em brabá, no 2 ele vai estar em primeira, no 3 ele vai estar quase chegando em segunda, no 4 ele chegou em segunda e respirou, sim? Então, a gente vai começar mentalmente a coreografar, imaginar você fazendo os movimentos nessa música, na contagem que você está conseguindo pegar. Isso vai fazer o seu corpo começar a entender que ele se encaixa naquela musicalidade que você está desenvolvendo. Para só depois eu tirar o bumbum da cadeira e ir tentar fazer naquele tempo, sim? Siga esse processo. Primeiro escute, porque senão, se a gente tenta já colocar música e fazer o negócio, a gente ainda não tá com o ouvido pronto para contar, e aí bate uma raiva, um desespero, que o negócio não vai, e aí a gente vai e chuta o pau e fala, não vou mais contar nada, vou continuar copiando da minha colega da frente. Não, vamos por partes. Primeiro, escutar pelo subconsciente. Segundo, contar a música. Terceiro, coreografar essa música. Belezinha? Aí, depois disso, que a gente vai fazer na prática daqui a pouco, você vai passar a ouvir. Quando isso estiver fácil, simples para fazer, você vai começar a ouvir músicas orquestradas, músicas de orquestras, sim? Que tem aquela porrada de instrumentos. Eu vou primeiro começar com uma musiquinha mais basiquinha ali, pá. Sim, depois eu vou pro turbilhão, tá? Mas comece a ouvir músicas de orquestras, porque aí a gente vai começar a desenvolver o nosso subconsciente para separar os tipos de instrumentos. Eu não preciso saber, sei lá, se é violino, se é piano, se é flauta, se é sei lá o quê. Não preciso. Eu só preciso saber diferenciar o tipo de som. Nossa, olha, aqui entrou um som mais grosso. Aqui, ó, tem um sonzinho mais fino. Nossa, que instrumento será que é esse que tá lá no fundo, ó? Sim, aí a gente começa a desenvolver como se a gente estivesse, pelo ouvido, visualizando vários instrumentos ao mesmo tempo durante a música. Sim? Não vale pegar vídeo do YouTube e ficar olhando a galera tocar e aí assimilar. Não, eu preciso trabalhar meu ouvido antes de trabalhar minha visão. Tudo bem? Beleza. Depois disso, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou estar lá diferenciando os tipos de sons. Então, ó, o quarto passo foi ouvir orquestras sem fazer nada, deixar lá o subconsciente. Quinto passo, diferenciar os tipos de sons. Eu não preciso saber os instrumentos, mas eu preciso conseguir diferenciá-los. Combinado? Depois disso, eu vou começar a contar as músicas de orquestra. E aí é punk. Porque aí eu vou ter que decidir qual vai ser a minha base. Pode ser que você já consiga ir lá e perceber, não, a base, quem tá fazendo aqui a base, como que chama lá? É o violoncelo? Não, como que chama? Contrabaixo. É o contrabaixo. Por exemplo, não, eu consegui perceber o contrabaixo, é o contrabaixo que tá fazendo a base da música. Beleza, segue o contrabaixo e conta ele, esquece todos os outros arranjos que tem em cima. Como pode ser que não? Pode ser que você consiga de vez em quando ouvir o contrabaixo, mas você não conseguiu pegar a base dela. E aí você vai acabar pegando e contando a música por algum outro arranjo que seja um pouco mais constante. A gente vai ver isso na prática, tá bom? Beleza. E aí o sétimo e último ponto
é coreografar músicas orquestradas mentalmente. Sim, então eu vou ouvir lá, pararapapapapã, e aí eu vou fazer, nessa hora do pararapapapapã, eu vou começar um relevê sussu e vou fazer pararapapapapã, e vou terminar meu relevê sussu no último pã, sendo que esse último pã é 5, 6, 7, 8. Sim, aí eu vou começar a coreografar mentalmente uma música orquestrada com um monte de instrumento, aquela loucura total. Mari, eu vou conseguir fazer isso do dia para a noite? Não. Sim, isso vai levar um tempo, tá? Por mais que algumas pessoas podem ter um pouco mais de facilidade, mas precisa de treino. E aí, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente treina isso, na prática. Vamos lá? Vamos tentar? E aí, estão ouvindo? Coloquem para mim se vocês ouviram. Então, vamos lá. Olha só. Vamos contar agora. Fiquem atentos. Essa é uma música bem simples para a gente tocar. Para a gente contar. Tocar não vai ser simples não, né, Juju? Para a gente contar, ok? Então, eu vou colocar a música. A gente vai contar ali a introdução melhor. Eu não vou contar agora, eu vou esperar vocês ouvirem uma vez, um pedacinho dela, depois eu volto e conto com vocês para vocês saberem se eu já consegui pegar ou não, ainda não consegui. Beleza? Vamos lá, então. Preparados? Bora lá, ó, base simples. Praticamente não tem arranjo essa música, é só a linha de base ali. Conseguiram? Vamos lá, eu vou contar com vocês aqui, ó. A gente vai contar ela bem lentinho, tá bom? Porque a gente sempre vai começar lentinho. Depois que vocês já tiverem com o ouvido bem afinado, aí dá pra gente contar o a tempo, que é quando a gente vai contar um pouquinho mais acelerado, ok? Vamos lá. Bora, bora, bora. Essa é a introduçãozinha. 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sim, e ela vai assim continuamente até o fim. O que eu posso, como professor, tem professores aí? Uma música dessa, por exemplo, é uma música bem para a gente trabalhar ali com iniciante mesmo, né? Que está começando a ter contato com o balé, contato com música, porque ele consegue contar o 1 e respirar, o 2 e respirar, o 3 e respirar. Ele não fica naquela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sim? Então, é uma música bem bacana para a gente começar a trabalhar ali com o iniciante. E aí, o que eu posso montar nessa música? Eu posso montar um tandi. Tandi 1, fecha no 2, uma turma bem iniciante. Sim, ele vai ter tempo, a bailarina vai ter tempo de esticar o pé lá na frente no 1, de fazer o processo de volta na pausa e fechar no 2. Sim? Tipo assim. 7, 8, 1, 2, 3, 4, ao lado. 1, 2, 3, 4. Sim, é uma maneira da gente trabalhar aí com o iniciante começar a trabalhar o ouvido mesmo para contar. Beleza? Eu imaginei um rondejando. Também, sim? Galera, e aí, depois que a gente começa a contar a base da música, a gente monta o que a gente quiser com aquela música. Tem músicas que eu vou precisar que ela tenha uma base mais acelerada, se for para fazer um allegro, tipo um frappé, por exemplo. Tem músicas que eu vou precisar que tenha acentos fortes, né? Se for para fazer um GT, por exemplo. Tem músicas que eu preciso que ela seja mais melosa para fazer um adágio, e aí a gente vai brincando com isso. Mas
A grande questão é eu conseguir contá-la, tá bom? Eu vou subindo o nível agora aqui, vamos lá. Tem essa outra aqui também, deixa eu ver qual que é que eu separei. Ah, essa daqui, ó, ela tem a base, ela tem uns arranjos, tá? Ela tem mais arranjos do que essa, mas ela é um pouquinho mais rápida. E aí, repare, não é porque a música é lenta que é fácil para eu contar. Pelo contrário, as músicas mais difíceis para contar são as mais lentas, sim? Olha essa daqui como ela é mais rapidinha. Deixa eu ver se é essa mesmo, vamos ver. Tentem contar. Sim? Deu para contar aí? Ela é muito mais acelerada, mas é muito marcadinha. Ela tem uma base e ela tem um arranjo em cima. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir aí a diferença dos dois, mas depois eu mostro uma outra que vai dar para ouvir bem a base e o arranjo. Mas olha só, na contagem fica mais fácil, né? Fica mais fácil para a gente contar a música quando ela é rapidinha, porque ela mantém um ritmozinho ali e o arranjo, ele parece seguir a base. Aí fica mais fácil, parece que não tem tanta firula no meio, tá? Vamos lá, vou contar com vocês para conferir se vocês contaram certo aí. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sim? Deu para contar aí? Ela é mais rapidinha, a gente vai seguindo e vai fazendo. O que eu posso fazer nessa música? Eu posso fazer um GT. Lógico, não para um iniciante, sim? Mas eu posso trabalhar GT, eu posso trabalhar frappé, eu posso trabalhar pequeno salto, tá? Dá para trabalhar várias coisas. Beleza, vamos ver. Agora aqui uma outra que dá para a gente perceber a diferença entre a base e o arranjo. Deixa eu ver se é essa aqui. Percebe como ali eu tenho uma base o tempo todo fazendo tan, 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 tan. Eu vou contar essa base. O pararam, tararam, isso é arranjo, eu não vou contar isso, tá? Então, eu sempre vou contar essa base. Agora, a gente vai voltar e vai tentar contar essa base. Vocês conseguiram ouvir o que eu tô chamando de base? Esse pam, 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 pam. Essa música é bem simples para ouvir. Deu para ouvir? 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Percebe que eu contei a tempo. Sim, eu atrasei um tempo. Então, eu mexi no tempo da música. Eu posso contar ela no tempo. No tempo vai ser assim, ó. Vai ser mais rapidinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sim, então assim, eu posso contar essa música tanto a tempo, atrasando um pouco o tempo agora, ou no tempo certinho que ela bate. Aí vai depender o quê? Ah, eu quero usar essa música para uma turma iniciante. Então, eu vou ter que contar a tempo, eu vou ter que mexer no tempo dela. Então, eu vou atrasar um pouco. Então, eu conto 1,
mas não conto o segundo toque. Eu conto o primeiro toque e o segundo eu não conto. Eu conto o terceiro toque, o quarto eu não conto. E aí, como é que eu posso contar? 1, e 2, e 3, e 4. Considerando que o movimento que eu estou coreografando ali na aula vai acontecer só no número. Sim? Por exemplo, ela pode fazer Tandi 1 e Tandi 2. Então, o I é quando ela fecha. Então, o chegar no movimento é no número. 1, fecha. 2, fecha. Ficaria 1, I, 2, I. Sim? Então, aí vai depender da maneira como o professor quer colocar o exercício daquela música. Beleza? Mas essa daqui, ó, deu pra gente escutar direitinho o que é base e o que é arranjo. Beleza, vamos passar para a próxima. Tá dificultando agora, hein? Agora a gente vai tentar contar a base dessa aqui, ó. Essa é meio tensinha. Alguém conseguiu? Essa é mais difícil, né? Porque a base dela se mistura, tem a base e tem o arranjo se misturando ali o tempo todo. Então, fica uma música um pouco mais difícil. Dependendo de como você tiver de ouvido, vai ficar mais fácil você contar o arranjo. Dependendo como você tiver, você consegue contar a base. Então, aí vale a pena colocar músicas diferentes. Pegue CDs diferentes. 7, 8, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 1. Sim, ela é difícil porque ela tem um arranjinho antes de entrar o 1. E aí, às vezes, a gente se perde nesse arranjinho, tá? Mas essa é uma música mais para avançado, sim? Agora aqui, a tempo ou no tempo? Teve uma difícil, isso aí. Teve gente que conseguiu. Legal, galera. Mas tá vendo? A questão é a gente ficar brincando com isso. É ficar escutando. E aí a gente vai afinando o ouvido. Essa música que eu coloquei, uma música mais, né, mais puxadinha ali. Normalmente a gente vai usar ela para um frappé, de repente, e tal. Mas a gente consegue contar ela tanto no tempo certinho dela, que aí ela vai ser acelerada, quanto no a tempo. Eu dou uma atrasada nela. Tem gente que conseguiu, tem gente que não. Vamos lá, deixa eu contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa maneira, rapidão, seguidão, a gente tá contando ela no tempo certinho dela. Peguei a base ali e vambora, sim? Quem que consegue fazer exercício nessa velocidade, contando nesse tempo certinho? Um avançado, ok? Agora, uma turma mais intermediária, né? Puxando um pouquinho antes do avançado. Eu contaria a tempo, eu atrasaria um pouquinho. Como? 7, 8. 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8. 1, e 2, e 3, e 4, 5, e 6, e 7, e 8. Sim, eu coloco o i no meio e aí eu consigo ir dando uma atrasadinha no negócio. Beleza? Vamos mais uma? Sim ou não? Vamos? Vamos mais uma.
Deixa eu ver essa, diferentes formas de contar. Que eu separei aqui, mas não sei nem o que é. Ah, essa é uma adágio. Percebe que ela muda, ela varia, né? Então ela vai mantendo uma constante, depois ela sobe, depois ela desce, mas a contagem é sempre a mesma, sim? Alguém conseguiu contar esse adágio? Essa daqui, ela tem ali, a gente consegue ir jogando ela, né? Fazendo algumas pausas, teve gente que achou mais difícil, mas a gente acaba jogando algumas pausas entre uma batida e outra da música e a gente consegue contar. Eu vou contar com vocês para não dizer que eu não contei todas, hein? 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sim, percebe? Ela sobe e ela desce, a contagem continua a mesma, por mais que às vezes o ritmo pode mudar um pouco. Beleza? Acho que acertei isso aí. E aí, o que é legal a gente fazer? Como é que a gente pode saber, tipo, ai, Mari, como é que eu vou treinar isso sozinha, né? Pra ter certeza que eu tô acertando. Conte a música até o final. Tem que bater em 8. Sim. Deixa eu ver se eu tenho uma curtinha aqui. Ó, essa daqui é uma curtinha que é rápida, né? A gente já contou ela. Mas, ó, vamos contar ela inteira para vocês verem. Toda música, se eu contar 8 tempos, ela tem que terminar em 8. Se ela terminar antes de 8, é porque provavelmente eu errei a contagem. Sim? Vamos ver aqui. Deixa eu ver qual que era. Ah, acho que é essa aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu conto a música inteira, sim? E aí, o que eu faço? Eu vou até o final e vejo se bateu em 8. Bateu em 8 é o indicativo de que eu acertei a frase da música. Vamos colocar essa valsa para ver se vocês conseguem contar. Então, a valsa, a gente sabe que a valsa ela tem 3 tempos, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pro passo acontecer. Quando a música é uma valsa, a gente sempre vai ter essa prolongada entre um tempo e outro. Então, aí eu conto. Vou contar só o comecinho aqui, ó. 7, 1, e 1, e 2, e 3, e 4. Se eu contar os 3 tempos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sim?
por isso que quando a gente vai coreografar uma valsa na aula, por exemplo, eu preciso realmente estar atenta se tem esse tempo do 1, 2, 3. Beleza? Sim, conseguiram? Então, ó, nessa música, percebe? Eu tenho variações na melodia, mas a contagem continua sendo em 8 tempos. E aí, comecem a ouvir outras coisas. E aí, começa a contar todas as músicas que vocês estarem. É funk, eu tô contando. É sertanejo, eu tô contando. Não o que o cantor está cantando, mas eu tô contando a base da música. Isso vai fazer o ouvido explodir, sim? E aí sim a gente consegue ouvir. E quem é professor, gente, é muito necessário, porque para a gente coreografar fica muito mais fácil e a coreografia fica muito mais rica.